Teodória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 12ª aula dessa maratona de estudos. Muito obrigado a vocês por estarem nos acompanhando, solucionando os problemas propostos, assistindo às nossas videoaulas, curtindo, comentando e compartilhando com seus colegas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E aí, gente, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. O público-alvo dessas aulas são vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão e nós iremos revisar os radicais a partir da página 37. Nós vimos as habilidades relativas a radicais, operações com radicais, e a pedido de muitos alunos e professores, nós iremos revisar esse conteúdo, pois nós trabalhamos ele bem de forma relativa. Óbvio, o tempo aqui não nos permite, explorar ao máximo o quanto nós queríamos de cada conteúdo, mas nós iremos revisar esse conteúdo porque nós sabemos da complexibilidade que ele apresenta. Então, o objetivo dessa aula é resolver problemas explorando as habilidades de operações com radicais. Nós sabemos que os radicais apresentam radicandos que são quadrados perfeitos, aqueles que têm raiz quadrada exata, e aqueles que não são quadrados perfeitos, que não possuem raiz quadrada exata. Aí nós vimos já quais habilidades nós podemos explorar para extrair a raiz quadrada de um número que não tem raiz quadrada exata. Ou seja, uma raiz aproximada. Nós vimos algumas habilidades. Hoje nós vamos explorar a habilidade mais simples. Na próxima aula nós iremos explorar outra habilidade. E assim nós vamos desenvolver várias habilidades com as operações com radicais. Então, esse é o nosso primeiro problema da aula de hoje. Observe a expressão numérica abaixo. 7 somado com a raiz de 7. Ou seja, aqui nós queremos operar uma adição entre um número inteiro e um radical que apresenta um radicando que não tem raiz exata. Um número irracional. E ele quer saber o valor aproximado dessa expressão ele quer o valor aproximado da soma desse número inteiro com a raiz desse radicando. Então, nessa aula de hoje, nós iremos extrair a raiz dos números que não apresentam raiz quadrada exata, aproximando apenas os decimais. Na próxima aula, nós iremos explorar os centesimais e na outra aula, na terceira aula desse mês, nós iremos explorar os milesimais. Então, nós iremos extrair a raiz quadrada de 7 e somar com 7. Olhe, preste atenção que o resultado ou a alternativa aqui nós já sabemos quanto é. Por exemplo, se nós sabemos que a raiz quadrada de 7 ela está entre 3 e 2, ou melhor dizendo, entre 2 e 3, porque nós vimos que a raiz quadrada de um número é um outro número, que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes, chega naquele número. A raiz quadrada de 7 deve ser um número maior que 2, porque 2 vezes 2 é 4, e menor que 3, porque 3 vezes 3 é 9. Está entre 2 e 3. Se nós iremos explorar nessa aula apenas os decimais, ele vai ser entre 2,5 e 2,6. Só que nós analisando é assim. Se a raiz quadrada de 7 é menor que 3, a nossa resposta só pode ser a letra A. Porque o número menor que 3, somado com 7, vai dar menor que 10. 9,6 é o único que tem menor que 10. Portanto, aqui a gente já pode entender que a raiz quadrada de 7 adotada aqui foi 2,6. Aí nós vamos ver se 2,6 consiste em ser a raiz quadrada de 7. Então, como nós estamos dizendo que a raiz quadrada de 7 é 2,6, nós iremos ver se 2,6 consiste em ser a raiz quadrada de 7. Como? Nós vamos multiplicar 2,6 por ele mesmo 2 vezes. Ele não será igual a 7, ou será maior ou menor. Então, multiplicando 6 vezes 6 dá 36. Coloca 6 e vai a 3. 6 vezes 2 é 12, com 3, 15. Mais 2 vezes 6 é 12. Vamos colocar 2 e subir 1. 2 vezes 2 é 4 e 1, 5. 6. 5 mais 2 é 7. E 1 mais 5 é 6. 2 casas antes da vírgula, 2 casas antes da vírgula. 6,76. Ou seja,
6 inteiro e 76 centésimos. Aqui, para chegarmos a 7, falta 24 centésimos. Portanto, a raiz quadrada de 7 pode ser aproximadamente 2,6. Quando nós somarmos 7 mais 2,6, nós teremos 9,6. Exatamente a letra A. Nós já sabíamos que era a letra A por ter explorado outra habilidade, agora nós só estamos confirmando. Agora, nós temos aqui uma outra expressão, onde ele quer. Observa a operação no quadro abaixo, raiz de 20 menos raiz de 2. O resultado aproximado dessa operação. Então, ele quer saber agora quanto é a subtração ou a diferença entre a raiz de 20 e a raiz de 2. 20 não é um número quadrado perfeito, não há nenhum número que é multiplicado entre si duas vezes chega a 20. 2 também não é um número quadrado perfeito, não há nenhum número que é multiplicado duas vezes entre si resulta em 2. Aí, nós iremos extrair a raiz aproximada de 20 e a raiz aproximada de 2. Nessa aula de hoje, nós estamos vendo as raízes aproximadas apenas até a casa decimal. Na próxima aula, nós iremos explorar a centesimal. Então, vamos entender o seguinte. A raiz quadrada de 20 é um número que está entre 4 e 5. Pois 4 vezes 4 duas vezes é 16, menor que 20. 5 vezes 5 duas vezes é maior que 20, é 25. Então, está entre 4 e 5. Entre 4 e 5, nós temos 10 números decimais. Entre dois números decimais, nós temos 10 números centesimais. Mas nessa aula de hoje, nós iremos abordar a raiz aproximada apenas com os decimais. Mesmo que nas opções, nós tínhamos opções com partes centesimais. Aí nós vamos analisar direitinho e definirmos a nossa opção. Então vamos entender o seguinte, se está entre 4 e 5, eu posso adotar 4,5 como raiz de 20. Então vamos ver se 4,5 multiplicado entre si duas vezes, ele é superior ou inferior a 20. Quanto passa ou quanto falta. Então multiplicado entre si dá 5 vezes 5, 25. Colocar 5 vai 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Somado com 4 vezes 5, 20. Coloca 0 e vai a 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Somando as parcelas, 5, 2, 2 mais 8 é 10. Coloca 0 e vai a 1. 1 mais 1, 2. Duas casas antes da vírgula da direita para a esquerda. Duas casas antes da vírgula da direita para a esquerda. Quando eu multiplico 4,5 por ele mesmo duas vezes, eu encontro 20 inteiro e 25 centésimos. Passou 25 centésimos. Eu posso adotar 4,5 como a raiz quadrada de 20? Posso, mas eu sei que a raiz quadrada de 20 é um número ainda menor que 4,5. Nesse caso, nós vamos tirar apenas ou milésimais ou centesimais. Decimais não, porque nós estamos vendo que fica inferior a 20. Então, gente, adotando 4,5, vamos extrair a raiz quadrada de 2. Sabendo também que a raiz quadrada de 2 ele é um número que está entre 1 e 2. 1 vezes 1 é 1, menor que 2. 2 vezes 2 é 4, maior que 2. Então, aí nós vamos adotar 1,4. Multiplicando entre si, nós vamos ver quanto ele falta ou passa de 2. 1,4 multiplicado por 1,4. 4 vezes 4, 16. Colocar 6 vai a 1. 4 vezes 1 é 4 e 1, 5. Somado com 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. 6. 5 mais 4 é 9. 1. Duas casas antes da vírgula. Duas casas antes da vírgula. Então, 1 inteiro e 96 centésimos. Então, nesse caso, para 2, falta apenas 4 centésimos. Então, nós podemos adotar 1,4 para a raiz de 2. Sabemos, é maior alguns centésimos ou milésimos. Então, aí nós faremos 4,5 menos 1,4. 4,5 menos 1,4 dá 3,1. 3 inteiro e 1 décimo. E aí você pode estar se perguntando, mas nas opções não tinha 3 inteiro e 1 décimo, tinha 3 inteiro e 6 centésimos. Então, foi o que eu falei para vocês. Nessa aula nós estamos explorando apenas os decimais. Portanto, como as demais a diferença é muito grande, nós sabemos,
18 não podia, 9 não podia, 4,24 não podia. Sobrou apenas 3 inteiros e 6 centésimos. Então, mais um problema envolvendo radicais. Nesse caso, o radical ele tem um coeficiente. Vocês sabem, a função do coeficiente é multiplicar a raiz extraída do radicando. Aí nós já extraímos a raiz de 2. Nós vimos distante que a raiz de 2 é 1,4. Nós extraímos já também a raiz de 7, 2,6. Nós agora vamos operar sem precisar extrair as raízes. Então, se nós já calculamos a raiz de 7, nós vimos que a raiz de 7 é 2,6. Nós vamos multiplicar a raiz de 7 com o coeficiente 3. Depois somarmos com a raiz de 2. Nós vimos também que a raiz de 2 pode ser 1,4. E aí, quando nós fizermos 3 vezes 2,6, vai dar 7,8, somado com 1,4. Quando nós somarmos 7,8 com 1,4, nós vamos encontrar 9,2. Portanto, nós estamos dizendo que o resultado aproximado da soma entre esses radicais é 9,2. Então, nesse caso, ele está querendo o valor dessa expressão, que melhor se aproxima de qual número inteiro. Então, óbvio, se é 9,2, ele está mais aproximado de 9. Então, gente, vocês estão vendo que em algum momento a gente precisa aproximar os decimais, em outro momento a gente quer aproximar a um inteiro, vai chegar o momento que a gente vai aproximar os centesimais e aos milesimais. Também na próxima aula nós vamos explorar outra habilidade para extrair a raiz quadrada de um número irracional, ou seja, aqueles que não apresentam raiz quadrada exata. Agora nós temos aqui um problema mais contextualizado. Olha, para ligar energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão 5, que multiplica a raiz de 17, somado com 13, que multiplica a raiz de 10. Aí ele quer saber, para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usada é 2 vezes a medida fornecida por essa expressão. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente, ou seja, aproximadamente quantos metros de fio Felipe precisa comprar. Então, gente, essa questão, esse problema, eu vou deixar para vocês solucionarem. Cada um que está assistindo essa aula vai deixar aqui nos comentários a sua resolução. Irei analisar e também irei colocar aqui nos comentários a minha resolução, o gabarito, a resposta correta dessa operação. Conto com a participação de todos vocês. Sei que cada um de vocês é inteligente o suficiente para solucionar esse problema. E também aqui eu quero ver quais as dificuldades que vocês estão enfrentando ou quais habilidades vocês assimilaram com a maior facilidade. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Estamos trabalhando apenas com revisões. São aulas mais simples, mais leves, mas que têm uma importância muito grande, pois é a prática que define o aprendizado. Então não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário, o desafiozinho aqui da nossa aula em vídeo, e um forte abraço e até o próximo encontro.